Bom, boa noite a todos. É um grande prazer, com grande prazer que eu estou apresentando esse novo webinar do BSS e, para minha alegria, eu tenho ao meu lado meu companheiro de tantos anos, Dr. Francisco Chamier, que é chefe do setor de defeitos congênitos e estruturais do Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, mestre em cardiologia e fellow da SCAI. Conosco está o moderador digital, talvez ele vá sair correndo agora para uma angioplastia primária, que é o Daniel Peralta, que também é coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Clínicas de Teresópolis e staff do Hospital de Servidores. Com os dois debatedores, nós temos o Dr. Henrique Ribeiro, que é cardiologista e hemodinamicista pelo INCOR, fellow e doutorado em hemodinâmica em cardiopatias estruturais pelo Laval University do Canadá e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Pedro Nix, que é médico cardiologista e intervencionista do INCOR, doutorando em intervenção cardíaca estrutural do programa de pós-graduação em cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e membro titular da SBC e da SBHCI. O programa está ótimo hoje e, sem muita perda de tempo, eu gostaria de pedir para o Dr. Chamier apresentar o primeiro dos nossos muito destacados convidados e grandes e queridos amigos. Chico. Obrigado, Raul. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Muita honra do BSS de receber pessoas tão ilustres no nosso webinar. O primeiro apresentador vai ser o Fábio Sandro de Brito, que é diretor de cardiologia intervencionista do Hospital Sírio-Libanês, diretor de intervenção em cardiopatia estrutural do INCOR. Ele vai nos apresentar o tema critérios de seleção e aspectos técnicos para o tratamento da disfunção de prótese mitral com válvula transcatéter. Fabinho, é contigo. Toca aí. Boa noite, colegas, amigos. É um privilégio estar com vocês hoje à noite nesse painel de amigos muito experientes nessa área de cardiologia intervencionista. E hoje a gente tem um tema extremamente interessante para tratar, um tema relativamente novo dentro da intervenção em cardiopatia estrutural. E eu tenho certeza que vai ser uma sessão bastante proveitosa aí do ponto de vista de ensinamentos. Eu vou compartilhar aqui meu slide, Chamier, para fazer a apresentação conforme combinado. Que vocês conseguem ver. Veja, então, como já foi mencionado, eu, nos próximos 15 minutinhos, vou discutir com os senhores aí as questões de seleção de pacientes e alguns aspectos técnicos relativos ao procedimento. Na sequência, o Alexandre Bizaide vai ter oportunidade de abordar mais os dados de estudos e etc., que respaldam a realização desse tipo de intervenção. Eu não podia deixar de começar essa apresentação lembrando aos senhores, rapidamente, porque isso vai ser, de novo, bem detalhado pelo Alexandre, mas o implante transcatéter, o conhecido como valve-in-valve mitral, o implante de uma prótese transcatéter dentro de uma prótese cirúrgica degenerada, é um procedimento que tem conquistado um espaço enorme e os resultados, eu trouxe apenas essa publicação como exemplo, são absolutamente comparáveis aos resultados do tratamento cirúrgico, nessa publicação, considerando o detalhe importante de que os pacientes submetidos a esse tipo de intervenção transcatéter são mais idosos de maior risco cirúrgico do que aqueles submetidos ao tratamento cirúrgico. Então, é um procedimento que tem resultados realmente muito satisfatórios. Aqui é uma publicação dos primeiros dados desse tipo de intervenção transcatéter por acesso femoral e acesso transeptal, feito por uma série de colegas no nosso país e liderado pelo Dr. Pedro Nix,
que vai depois fazer alguns comentários a respeito dessa e de outras publicações que nós tivemos a oportunidade de participar. E vejam que nessa série inicial aqui do Brasil, os pacientes submetidos a esse tipo de intervenção tiveram uma melhora muito importante na classe funcional de insuficiência cardíaca, com follow-up médio aí de 182 dias. Houve uma queda na pressão na artéria pulmonar, aumento da área valvar e queda do gradiente transvalvar mitral, que é o que se espera com esse tipo de intervenção. Então, essa é uma publicação que mostra os bons resultados também no nosso meio, e esses mesmos dados foram compilados com dados de outras instituições do mundo, nessa publicação liderada pelo Dr. Raj Makkar, do CIDAS de Los Angeles. E aqui também ficou claro que esse procedimento, o implante transcatéter de válvula aórtica valve-in-valve, é um procedimento que tem resultados muito bons e complicações relativamente baixas. Para, obviamente, que a gente tenha um bom resultado desse tipo de intervenção, assim como qualquer procedimento de intervenção em cardiopatia estrutural, a questão do planejamento é fundamental. A gente sabe que mais da metade do sucesso da intervenção se deve ao planejamento, que faz com que a gente não seja surpreendido durante a intervenção com coisas ou com complicações inesperadas. E, para esse tipo de intervenção, é importantíssimo, primeiro, que a gente tenha informações sobre qual é a prótese cirúrgica degenerada que aquele paciente tem e que nós vamos abordar com o implante transcatéter. Conhecendo a prótese cirúrgica, existe um aplicativo que é bastante conhecido dos senhores, e colocando lá o tipo da prótese e o tamanho da prótese, a gente tem uma série de informações de tamanho, de diâmetro interno e as informações necessárias para o procedimento. Então, primeiro, importantíssimo conhecer qual a prótese cirúrgica que nós vamos abordar. Mas os senhores sabem que muitas vezes esse tipo de informação acaba se perdendo ao longo do tempo, e aí nós temos que nos valer única e exclusivamente da angiotomografia para extrair o máximo de informações possível para que a gente possa fazer esse procedimento com segurança. E a angiotomografia é um procedimento, é um exame imprescindível no planejamento desse tipo de intervenção, na seleção dos nossos pacientes, para a gente identificar quem são, de fato, os bons candidatos para esse tipo de intervenção. Vejam aqui, então, nesse quadro superior à esquerda, vejam a prótese cirúrgica. O que se faz aqui são as medidas do diâmetro interno, do diâmetro tomográfico, que é por onde passa o contraste, e do diâmetro, o que a gente chama de diâmetro do stent. Vejam que com a angiotomografia nós podemos também analisar o ângulo entre a válvula mitral e a válvula aórtica. Eu vou mostrar mais para frente nessa apresentação que esse ângulo, que antes era considerado muito, muito importante para a tomada de decisão, hoje a relevância dessa angulação é muito pequena, praticamente não se usa mais esse parâmetro. Mas a gente pode também usar uma medida que é muito simples e fácil de se realizar, que é essa medida do septo interventricular até a válvula mitral. Essa medida aqui é uma medida que nos dá parâmetros importantes para a gente saber se o paciente é um bom candidato para esse tipo de intervenção. Quer dizer, uma medida muito simples, que não precisa de softwares sofisticados e dedicados para esse tipo de análise e que nos dá uma informação preciosa a respeito se o paciente é ou não um bom candidato. E existem também métodos, como eu disse, sofisticados, baseados em softwares dedicados, que fazem a projeção de uma prótese virtual
dentro da prótese cirúrgica mitral degenerada, quer dizer, aqui em roxo os senhores veem uma prótese transcatéter virtual simulada aqui, e com base nesta simulação, nessa prótese virtual, se faz a análise do espaço que sobra aqui na via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui, esse espaço que os senhores veem aqui, e aqui na frente. Então, a gente faz a análise dessa área da via de saída do ventrículo esquerdo, que se chama de NEL-LVOT, Left Ventricular Outflow Tract. Então, isso se faz com softwares dedicados. Por exemplo, um desses softwares é o Trimension, que pode nos dar essa informação. Vocês vão ver mais para frente que essa informação é extremamente relevante para a gente definir se nós vamos ou não adiante com o implante valve-em-valve mitral. Por quê? Por que isso é importante? Vejam que aqui em vermelho, os senhores veem que a mortalidade do procedimento de pacientes que têm obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo é uma mortalidade muito alta. Mais de 1/3 dos pacientes que têm esse tipo de complicação morrem, contra apenas 2,4% de mortalidade quando o paciente não tem obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a mortalidade aumenta aí quase 15 vezes quando acontece a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. E vejam que isso é fundamental para o entendimento. Quem faz a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é, na realidade, o folheto da prótese cirúrgica degenerada, porque quando nós colocamos a prótese transcatéter por dentro da prótese cirúrgica degenerada, aqui essa figura ilustra bem a prótese transcatéter dentro da prótese cirúrgica, o folheto da prótese cirúrgica fica totalmente aberto e esse folheto é direcionado para a via de saída do ventrículo esquerdo e é ele que provoca a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, é importantíssimo que a gente entenda esse tipo de complicação e faça todo o planejamento para que a gente possa definir sobre o implante transcatéter nessa situação. Aqui, nessa mesma série publicada, vejam que foram plotados aqui os casos, o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo e a área da nova via de saída do ventrículo esquerdo, essa área estimada, feita com a projeção da prótese transcatéter. E vejam que, para aqueles indivíduos que tinham a área estimada de menos de 150 milímetros quadrados, a imensa maioria, quase todos os pacientes, com raras exceções, terminaram com gradientes elevados na via de saída do ventrículo esquerdo, indicando obstrução na via de saída. Aqueles pacientes que tinham mais de 200 milímetros quadrados de área na NEL-LVOT não tiveram obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. E é por isso que depois, fazendo uma análise mais detalhada com a curva ROC, se identificou que o maior preditor de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é, de fato, a área da NEL-LVOT, aquela área que se faz com uma projeção virtual da prótese. E vejam que se essa área for menor do que 1,7 centímetros quadrados, a chance de haver uma obstrução na via de saída é enorme, com uma sensibilidade e especificidade maiores que 95%. O segundo preditor mais importante foi aquela medida simples que eu mostrei para vocês, que é a medida do septo até a válvula mitral. Vejam que, também com uma sensibilidade e especificidade muito altas, ele consegue predizer se o paciente vai ou não ter a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui, se for inferior a 17,8 milímetros, a chance de obstrução é grande, e se for maior que isso, a chance é menor. Então, esses dois parâmetros são extremamente importantes, sendo que esse segundo é muito fácil de se analisar e o primeiro necessita desses softwares dedicados. Uma outra informação importante diz respeito ao tamanho, à cavidade
ventricular esquerdo. Aqui, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, o diâmetro, desculpa, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo. Se ele for menor do que 48 milímetros, também a chance de obstrução é maior. Então, esses 3 parâmetros são os parâmetros mais importantes e que são os hoje utilizados na avaliação, no planejamento desse tipo de intervenção. Vejam aqui o ângulo aortomitral, como eu comentei para vocês, perdeu muito em importância. Vejam a área sobre a curva de 0,51, mostrando que ele não tem nenhum poder de predizer se o paciente vai ou não ter obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, com essa publicação, praticamente se abandonou essa análise desse ângulo aortomitral e se ficou com a área da neo-alveoli, a distância do septo até a mitral e o diâmetro diastólico da cavidade ventricular esquerda como os parâmetros mais importantes para a análise. Em relação a aspectos técnicos do procedimento, é importante lembrar que esse procedimento pode ser feito por via punção venosa femoral, punção transeptal e implante da válvula, assim como pode-se utilizar um implante por via transapical, mostrando aqui que o implante por via transapical, em geral, ele consegue uma coaxialidade melhor, o que facilita, do ponto de vista técnico, o implante. Vejam aqui a prótese com uma orientação menos coaxial, mas ainda assim, isso não representa uma grande limitação para o procedimento. E a imensa maioria das séries publicadas mostra que os resultados do procedimento transeptal são superiores, e aqui nós estamos falando de mortalidade, em relação aos procedimentos realizados por via transapical. Então, assim como no implante transcatéter de válvula aórtica, a via transfemoral é a via preferencial, no implante valve-in-valve mitral, a via transeptal deve ser a via preferencial para o procedimento. Aqui, quando o procedimento é feito por acesso por punção transeptal, a gente precisa inverter a válvula. Lembre-se que essa é uma válvula adaptada do implante aórtico, ela é adaptada para ser implantada na mitral, e como a gente faz por punção transeptal, nós temos que inverter a posição da válvula para que a saia fique do lado atrial e o restante da prótese no lado ventricular. Quando o procedimento é feito pela via transapical, aí não se faz essa inversão. Veja que aqui, de novo, em relação ao aspecto da punção transeptal, isso é um ponto fundamental para esse tipo de intervenção. Vejam que essa punção deve ser feita na parte inferior e posterior do septo. Isso facilita muito o procedimento, porque evita que o catéter faça curvas dentro do átrio esquerdo, como vocês veem aqui, e que isso dificulta demais a intervenção. Quando a punção é inferior e posterior, a prótese entra direto assim na válvula mitral e na prótese mitral, e o procedimento é feito com uma facilidade muito maior. Aqui, a posição ideal para o implante, a gente considera que 10 a 15% da prótese fique atrializada e 85 a 90% fique no lado ventricular. Então, a prótese fica quase toda dentro do ventrículo esquerdo, apenas essa região da saia da prótese fica posicionada dentro do anel. Vejam que um outro aspecto extremamente importante é se conseguir esse aspecto cônico do implante ao final da intervenção, porque uma das complicações tardias desse procedimento é a embolização da prótese para o átrio esquerdo. Quando a prótese fica com uma configuração que não é cônica, ao longo do tempo, com o fechamento da válvula mitral, pela pressão alta dentro do ventrículo esquerdo, o que acontece é que essa prótese vai sendo progressivamente empurrada
para dentro do átrio esquerdo e ela pode, depois de algumas semanas, embolizar. Então, é importante que se faça uma expansão generosa e adicional para se conseguir esse aspecto cônico da prótese, para que não exista esse risco de complicação dessa embolização mais tardia. Vejam aí o formato ideal dessa prótese. E aqui um exemplo que ilustra bem um implante transcatéter válvula em válvula mitral. Primeiro, a punção transeptal. Veja o catéter já posicionado dentro do átrio esquerdo. O que se faz? Se posicionam fios dentro do ventrículo esquerdo, se faz a dilatação do septo interatrial para que a prótese possa passar pelo septo interatrial com facilidade. Aqui, em D, a prótese já passou o septo interatrial e está posicionado, a prótese está posicionada ao nível aqui da prótese cirúrgica, vejam a marca radiopaca da prótese cirúrgica, depois a prótese insuflada e o resultado final com esse aspecto cônico que eu chamei a atenção dos senhores, e vejam que aqui 90% ventricular e 10% atrial, como é a recomendação. Então, aqui um caso bastante ilustrativo desses aspectos técnicos. Mas há procedimentos complexos, mais complexos do que esse. Vejam aqui o eco 3D, mostrando essa prótese cirúrgica degenerada, com 2 folhetos parados, só um folheto se movimentando, uma estenose importante de prótese. E aqui nós tivemos muita dificuldade em cruzar essa prótese mitral. Foi necessário se estabelecer um loop arteriovenoso, laçar o fio guia na aorta, exteriorizar, para que desse mais apoio, mais suporte para o avanço desse dispositivo através da prótese cirúrgica. Aqui o eco 3D, mostrando a prótese transcatéter dentro da prótese cirúrgica, ela liberada, o implante realizado, e aqui o aspecto, a imagem do eco 3D mostrando a mobilidade normal dos 3 folhetos dessa bioprótese transcatéter em posição mitral. Por fim, dois pontos relevantes. Um deles, a questão de que esses pacientes, em geral, são pacientes que já têm fibrilação atrial e, portanto, devem ser anticoagulados independentemente do procedimento, mas para aqueles pacientes que eventualmente estejam em ritmo sinusal, também, se não houver uma contraindicação formal, a anticoagulação oral está recomendada para esses pacientes, uma vez que as taxas de trombose de prótese são 4 vezes maior naqueles pacientes que não usam anticoagulante oral quando se faz um implante válvula em válvula mitral. Eu, então, com esse slide, Chamier, Ayrton, colegas, eu termino essa apresentação e fico aí à disposição para que a gente possa debater mais alguns aspectos no final. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Desculpe. Obrigado, Fabinho. Cara, foi tão boa a tua aula que eu não estou com nenhuma pergunta aqui. E as perguntas que eu ia fazer, você já apresentou. Uma das coisas que eu queria te perguntar era isso. A gente tem, você mostrou isso agora no final. A gente, com a pequena experiência que a gente tem de passar septo, fechar leak e tal, a gente normalmente não precisa, excepcionalmente precisa de fazer alça e laçar guia na aorta para dar sustentação. Você parece que é a mesma coisa aqui, né? Você também, normalmente, você consegue, com um Safari ali, você consegue fazer o implante. É isso mesmo? Olha, Chamier, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, obviamente, cada caso tem as suas particularidades anatômicas, mas nós estamos atingindo aí uma série aí. O Nix tem os números mais detalhados, mas talvez aí por volta de 70 casos, e dentro desses 70 casos, só em um houve necessidade de fazer essa manobra um pouco mais trabalhosa aí, os outros procedimentos todos foram realizados sem a necessidade de estabelecer esse loop arteriovenoso. Eu acho que também depende muito da punção que você faz, né? Se você entra com a posição da punção transeptal é assim fundamental para que a gente tenha um procedimento tranquilo. A punção, como eu já falei,
posterior e inferior, diferente do mitraclip, por exemplo, que é superior. É superior, né? É superior, aqui no caso é posterior da mesma forma, mas essa punção é a mesma que a gente faz para a apêndice atrial. exatamente. Posterior, né? Vou chamar o Pedro, que está aí quietinho, vindo a gente, para ver se ele comenta alguma coisa. E o Henrique Ribeiro também, que apareceu aqui. Ele não foi apresentado, nem precisa, mas, de qualquer maneira, ele é hemodinamicista no INCOR, fellow e doutor em hemodinâmica e cardiopatias estruturais pela Universidade Laval, do Canadá, e professor colaborador da Faculdade de Medicina do Estado da USP. Henrique, se você e Pedro quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor, se manifestem. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Dr. Fábio pela excelente aula. E vinha pensando sobre alguns temas, como o Dr. Chamier acabou de comentar, e quase todos eles foram abordados aí, então acho que foi bem amplo em relação às técnicas do procedimento. Uma das dúvidas que o Dr. Fábio mostrou muito bem aqui sobre o sizing, como que ele é feito, como que pensa sobre a escolha da prótese do dispositivo, mas algo que ainda muitas vezes gera dúvida é sobre a necessidade de pré e pós-dilatação. Queria perguntar para o Dr. Fábio como que ele desenha isso no procedimento. Se ele a gente tem já os dados aqui dessa série de casos, a gente sabe que a pré-dilatação é muito mais infrequente, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a escolha do pode dilatar ou não, sabe, considerando os gradientes. Essa é uma pergunta excelente, né? E a pré-dilatação ela só está recomendada, no meu entendimento, quando a gente decide de antemão fazer a fratura da prótese cirúrgica para que a gente possa implantar uma prótese transcatéter maior. Essa fratura da prótese cirúrgica, ela pode ser feita antes do implante da prótese transcatéter, que atualmente é a minha preferência, ou pode ser feito depois do implante da prótese transcatéter também, né? Então, aí não seria, então, de fato, uma pré-dilatação. O que a gente estaria fazendo é utilizando um balão de alta pressão não complacente para fraturar a prótese antes de implantar a prótese transcatéter. Agora, depois de implantada a prótese transcatéter, o que a gente pode se deparar é com áreas não tão satisfatórias, gradientes médios transvalvares que são elevados e que a gente, de fato, sabe que especialmente quando esse gradiente médio supera 10 milímetros de mercúrio, a evolução desses pacientes é pior. Existe ainda muita dúvida em relação a qual é o nível de gradiente médio ideal para esse tipo de intervenção, mas nós temos tomado como regra, como base para os nossos procedimentos, tentar terminar esses procedimentos sempre com menos de 5 milímetros de mercúrio de gradiente médio. E para isso, algumas vezes a gente precisa lançar mão da pós-dilatação para ganhar espaço dentro da prótese transcatéter, ganhar espaço, porque, veja, existe tecido entre a prótese transcatéter e a prótese cirúrgica, e essa pós-dilatação pode ganhar esse espaço e reduzir o gradiente transvalvar mitral. Então, são nessas situações que eu acho que essa pré-dilatação, entre aspas, e a pós-dilatação podem ser úteis na intervenção. Fábio, quer dizer, você falou que você pode fazer a dilatação, a ruptura da válvula antes do implante e depois do implante. Quando você faz o rompimento do anel, você quebra o anel, depois que a prótese está colocada lá, você não lesa essa válvula, não? Esse é um dos... fazer antes ou fazer depois, a gente ainda não tem definido o certo e o errado, o melhor e o pior, né? O que a gente sabe é que tem vantagens e desvantagens de cada uma dessas duas técnicas. Você fraturar a prótese cirúrgica antes de implantar a prótese transcatéter, você pode arrebentar aquela prótese cirúrgica e resultar em instabilidade hemodinâmica. Eu já fiz vários procedimentos assim e não tive nenhuma instabilidade hemodinâmica nesses pacientes em prótese mitral.
certo? Por isso que a minha preferência hoje é fraturar. Quando a gente decide de antemão fraturar, é fraturar antes. Agora, fraturar depois, você tem a vantagem de manter a estabilidade hemodinâmica, mas, obviamente, você está insuflando um balão de alta pressão dentro de uma prótese novinha, transcatéter, que você está colocando ali, e isso pode resultar em algum trauma. A gente não conhece se isso tem algum impacto em questão de durabilidade, etc., da prótese. Então, obviamente, se puder evitar, eu acho que é sensato, embora não exista nenhuma informação na literatura que defina qual é a melhor estratégia. Perfeito. Só para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui. Era isso, Raul? Eu tenho mais uma. Eu tinha 4 perguntas para o Fábio, mas não vai dar tempo. Mas deixa para o final. Não, mas de qualquer maneira, pegando o gancho da fratura que a gente pode fazer também em válvula pulmonar, e a gente tem medo, a gente avalia os pacientes no pré-implante de stent na via de saída para ver as coronárias. Não tem nenhum relato de pós-dilatação ou fratura e aumento do diâmetro com uma prótese maior sobre impacto sobre a circunflexa que passa ali do ladinho? Não, porque essa fratura da prótese cirúrgica, ela não resulta num aumento muito grande do diâmetro da prótese. Ela resulta ali em 1 ou 2 milímetros. 2 milímetros. Não existe relato na literatura de comprometimento da coronária circunflexa quando se faz a fratura de uma prótese mitral cirúrgica. Uma última pergunta que veio da plateia aí, perguntando se seria possível determinar o tamanho da SAPIEN 3 para se utilizar num válvula mitral com base nas medidas ecocardiográficas. Olha, o ecocardiograma, a gente, obviamente, sistematicamente faz esse procedimento com eco esofágico e, preferencialmente, tridimensional, em sala, para guiar e monitorar o procedimento. Embora o 3D não seja imprescindível para esse tipo de intervenção, o eco esofágico é muito importante, a começar pela punção transeptal. Então, a gente tem essa análise. Para essa medida do diâmetro interno da prótese, ela pode ser feita pelo eco 2D e pode ser feita também pelo eco 3D. Na nossa experiência, existe uma diferença bastante significativa. As medidas obtidas com o eco bidimensional são menores que a do eco tridimensional, que, por sua vez, são menores do que aquelas medidas obtidas com a tomografia. Então, eu não recomendo a utilização do ecocardiograma para fazer a escolha, o sizing da prótese e a escolha da prótese transcatéter. É lógico que isso pode ser feito facilmente com uma angiotomografia, mesmo se houver necessidade. Suponha que não pode tomar contraste. Tem um anel radiopaco, você pode fazer essa medida na angiotomografia. Então, a angiotomografia deve ser considerado um exame padrão ouro para esse tipo de avaliação. Excelente. Pô, o Dr. Fábio cobriu todas as bases nas indicações e tips and tricks dessa técnica relativamente nova. Agora nós vamos passar vamos aprender sobre a atualização dos estudos da válvula em válvula mitral e participação do Brasil nesses estudos. E ninguém mais, o doutor Alexandre Abizaide, que é diretor de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, vai falar para a gente. Alexandre, por favor. Excelente, teus slides. Obrigado, Raul. Boa noite a todos. Prazer e privilégio poder contribuir aí com mais uma iniciativa da BSS. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Depois dessa aula do Fábio, eu podia apagar 50% dos meus slides. Então, acho que vai ser mais abreviada e vai sobrar mais tempo para discussão. E mais do que discussão é discutir os casos, né? Poder ver os casos que e aí o Ayrton, o Rogério vão apresentar, que eu acho que vão ilustrar muito bem essa discussão. Mesmo porque
como o próprio Fábio falou, não existe ainda um grande corpo de evidência, principalmente estudos randomizados, nesta área, uma área muito nova, né? Uma indicação muito recente de expansão da utilização da TAV, e por isso nós temos menos corpo de evidência, né? Ele falou muito bem para vocês como é que é a via preferencial, que é a via transeptal, com uma válvula balão expansível. As indicações ainda não estão totalmente elucidadas em guidelines, mas a nossa preferência em pacientes um pouco mais idosos, e idosos aqui são menos idosos do que TAV, eu pus em torno de 65 anos, mas tem outras situações que a gente eventualmente pode realizar esse procedimento em pacientes mais jovens, com contraindicação ou alto risco para uma nova cirurgia de troca valvar, aqueles com múltiplas cirurgias prévias, mesmo que tenham o STS baixo, e, obviamente, aqueles que têm uma prótese cirúrgica com diâmetro razoável, o que não é um problema muito relevante em mitral. Os senhores sabem que, geralmente, as próteses cirúrgicas têm um diâmetro mais adequado para acomodar uma válvula em válvula. Mas esses são itens assim mais generalistas, né, gerais, e a gente pode aprofundar isso na discussão. Uma informação que os senhores já conhecem muito bem: a mortalidade de uma retroca cirúrgica em posição mitral é extremamente alta. Os senhores veem aí variando de 8%, 9% até em 20% em algumas séries. Vejam que se no próprio registro do STS esse número chega a 11%, imaginem os números nacionais com pacientes com febre reumática, com múltiplas cirurgias. Nós temos, não é raro, encontrar na nossa prática pacientes com 4, 5 cirurgias prévias. Então, nesse registro, os senhores observam que a mortalidade hospitalar, especificamente do registro TVT, foi em torno de 6,8%, com o valve-em-valve mitral, e 30 dias, na maioria das séries, que não são muitas, mas no VIVET, que é uma série que os senhores conhecem, também muito, muito bem, do Denidevir, foi em torno de 7%, 8%, TVT 8%, e um outro pequeno registro de 30 pacientes, 3 e 3. Então, vejam bem, pelo menos assim, os dados iniciais com o valve-em-valve, no início da experiência, não passavam de 10%. Acho que o Fabinho respondeu muito bem essa questão com os senhores, que nós começamos, inclusive no INCOR, um approach transapical mais do que o transfemoral via transeptal, né? Mas o registro recente da subanálise do TVT, que a Mayra Guerreiro apresentou há menos de 2 anos atrás, vai confirmar o que o Fabinho já falou, que a via transeptal é a preferencial. Mas eu vou gastar uns 4, 5 slides para discutir com os senhores, porque nesse contexto a gente fala sobre os resultados de valve-em-valve mitral. Vejam que não é um número trivial, 1.500 pacientes assim alocados, 1.300 para transeptal e 200 pacientes para transapical, mas nesse contexto a gente vai poder ver os resultados gerais. A idade, como eu disse, é um pouco mais baixa do que a maioria dos estudos com TAV, em torno de 73 anos, e vejam que o STS nessa coorte foi muito alto, né? Em torno de 11 para os 2 grupos. Então, realmente, a indicação de valve-em-valve mitral ficou reservada para aqueles pacientes morredores, né? Com muita comorbidade, que realmente a cirurgia contraindicou. Então, nós temos que analisar os resultados também nessa visão, nessa perspectiva, né? Vejam alguns dados do eco, né, dados ecocardiográficos, mostrando realmente um gradiente significativo em torno de 12, 13 milímetros de mercúrio, e outros dados que também, no meu entender, são irrelevantes, porque aqui eles identificaram o tipo de disfunção, se estenose, regurgitação ou mista. Vejam que a prevalência predominou, de fato, a estenose, o tipo de disfunção, né, por estenose, em 55% dos casos. Era de se esperar que, com uma via transeptal, a gente gasta um pouco mais de fluoroscopia do que com a via transapical, né? Tem uma visualização direta e a posição é um pouco mais fácil quando se faz a transapical.
em termos de embolização dos dispositivos, sem nenhuma diferença, mas o que me surpreendeu foi a conversão para cirurgia com abertura torácica, que foi de 2,5 para transapical versus 0,7, quer dizer, quase 4 vezes maior a transapical versus a transapital com P estatístico. O desfecho de segurança do procedimento não teve grande diferença entre os dois procedimentos, mas eu acredito que o Fábio já mencionou essas curvas de sobrevida de 1 ano, aí mostrando uma vantagem nítida da via transeptal sobre a via transapical, 15% versus 21%. Então, essa análise, mesmo que retrospectiva de um grande registro americano, já sinaliza que a via preferencial não deve ser a transapical, né? Vejam a mortalidade cardiovascular, que foi com P significativo inferior a transeptal versus transapical, 1,8% versus 4,4%. Vejam também um impacto que a gente também já esperava em termos de tempo de hospitalização, foi muito menor, com uma via menos invasiva, né, em torno de 2 dias versus 6 dias com a via transapical, quer dizer, quase um acompanhamento hospitalar de uma cirurgia de céu aberto, né? Aqui os senhores observam também todas as causas de mortalidade ao final de 1 mês, que teve uma forte tendência a maiores números, quer dizer, a maior mortalidade para transapical versus transeptal, e a mortalidade cardiovascular, como já tínhamos visto no período hospitalar, realmente foi muito menor com transeptal versus transapical. Aqui os senhores veem a análise multivariada que, nitidamente, a via de acesso foi um preditor independente de mortalidade, e isso, então, encerra essa discussão de qual via seria melhor. Ela também mostrou uma perspectiva aí dos últimos 5 anos, à medida que nós começamos a abordar o valve-in-valve mitral por via transeptal. Aqui os senhores veem em azul como isso cresceu e como diminuiu vertiginosamente a abordagem transeptal. E ao invertermos essa curva, também diminuímos sobremaneira a incidência de mortalidade aos 30 dias do procedimento. Então, fica claro para mim que uma via menos invasiva e com a curva de experiência maior, e sem dúvida nenhuma, agora relaxando um pouquinho o critério de se realizar esse procedimento em pacientes de pelo menos risco moderado, eu acredito que essa mortalidade vai despencar, não só apenas com 30 dias, mas também com 1 ano. E aqui o Fábio já discutiu a exaustão com os senhores, essa questão técnica da via de saída. Nós temos que simular uma nova via de saída com a posição do valve-in-valve, e isso é muitíssimo importante, apenas para chamar mais uma vez a atenção dos senhores. Ele também falou como selecionar as próteses. Existe um aplicativo que é muito acurado para isso, do Vini-Bapar, mas muitas vezes a gente tem que lançar a mão da angiotomografia, porque nós não temos essa informação, às vezes, em mãos, né? Então, essa é uma das métodos, isso já foi discutido. A imagem preferencial deve ser com angiotomo e menos com eco. Discutimos também sobre essa questão da pós-dilatação com balões de alta pressão, para que a gente possa fazer o crack da válvula, principalmente quando a gente observa gradientes residuais. Isso acho que é muito importante e impacta em diagnóstico. O Ayrton pediu para eu comentar rapidamente em que estudos o Brasil está envolvido nessa área de valve-in-valve mitral, e eu digo que são 2 estudos de muita relevância, né? Um registro da família Partner 3, né? Um subestudo pequeno, mas muito expressivo, porque agora a gente sai daquele risco maior de cirurgia e caminha para risco intermediário, riscos mais baixos, com valve-in-valve mitral. Esse é um estudo totalmente financiado pela Edwards, com apoio da Edwards e restrito, e nós acabamos de incluir esses pacientes. Foram, eu diria, quase 20% dos pacientes realizados aqui no Brasil, 20% no INCOR e mais uns 2 pacientes no Dante Pazanese, e nós vamos ter uma presença marcante nesse estudo. Os desfechos serão publicados ao final de 1 ano. Outro estudo que é total prata da casa, idealizado e totalmente
nascido no Brasil, no Dante Pazzanese, uma discussão entre o Fausto, Dimitri e a minha pessoa, a princípio até nem pensando tanto na ciência, mas pensando nos pacientes. É uma fila de espera gigante para retroca mitral. Nós computamos naquela ocasião que tinham quase 300 pacientes esperando por uma nova troca de válvula mitral, e aí, em conversa com a Edwards, nós viabilizamos esse estudo randomizado, que parece que é um dos únicos, até onde eu tenho conhecimento, e os senhores veem que a mortalidade cirúrgica aqui no Brasil é tão elevada nessa situação que apenas 150 pacientes foram necessários no cálculo do número de amostra para provar a superioridade do valve-in-valve mitral percutâneo em relação à cirurgia. Então, com isso, seria uma randomização 1 para 1, 75 pacientes em cada grupo. Eu acredito que 60, 70 pacientes já tenham sido incluídos. Eu dou total crédito ao Dimitri, que está na liderança desse estudo. Nós vamos começar agora a contribuir no INCOR, mas outros 400, 500 no Brasil também estão contribuindo para esse estudo. Esse seguramente vai garantir uma publicação de destaque aí no futuro e mais um crédito para o nosso país. Eu termino também mostrando um exemplo de um paciente de 79 anos, o sexo masculino, com insuficiência mitral grave, com troca valvar em 2014, com uma prótese Paramount 25. Ele apresentou uma regurgitação protética importante, uma disfunção dessa prótese com poucos anos após o seu implante, um gradiente também médio de 13, quer dizer, uma dupla disfunção, uma área de 1,8, já apresentando hipertensão pulmonar. Aqui estão as imagens do eco, né, mostrando o refluxo, né, e assim como a estenose na medida das pressões. Aqui uma imagem 3D mostrando claramente que existem pelo menos 2 folhetos dessa prótese cirúrgica que não têm a sua ampla abertura, né? Fica claro aí visualmente para os senhores, uma onda V muito elevada, né, em torno de 45, ao fazermos o procedimento. A discussão, que eu não vou pausar no momento, se manda esse paciente para nova cirurgia, se faz a valve-in-valve por via transeptal ou transapical. Eu acho que nós todos concordamos sobre as vantagens da abordagem transeptal. Nós optamos pela SAPIEN 3, número 26, e aqui está a punção transeptal guiada inteiramente pelo eco transesofágico. Aqui nós, então, após a punção, um catéter Agilis direcionando para a prótese cirúrgica, um pigtail que é substituído por um Safari. Eu acho que isso aí é apenas para reforçar esses passos do procedimento. Imagens aí bem elucidativas pelo eco. Prosseguimos com a dilatação do septo para que a prótese passe sem nenhum problema. O balão, a maioria que a gente usa é entre 10 e 12 milímetros. Aqui, então, nós estamos cruzando o septo com o sistema e, em seguida, então, já posicionando na prótese e usando aquela regra que o Fabinho falou de deixar 15%, em torno de 15% atrial, o restante ventricular. Mudamos a projeção para evitar paralaxe. E aqui os senhores observam o momento que nós insuflamos o balão e liberamos a prótese. Uma injeção no ventrículo mostrando que não existe nenhum refluxo. Vejam aquele shape, né, aquele formato em cone que o Fábio também mencionou para os senhores. Fazemos todas as medidas ecocardiográficas aqui com uma aparência muito favorável, sem refluxo, né? Medimos o gradiente, que deve estar aqui em torno de 3, a mobilidade da prótese e a redução importante da onda V, assim como mostrando também, eu gosto de sempre medir, se possível, os gradientes intraventriculares e do ventrículo para a aorta, mostrando que não existe nenhuma obstrução no trato de saída. Isso é muito importante. Por isso, meus amigos, eu gostaria de concluir dizendo que o valve-in-valve, como tratamento de pacientes com disfunção de próteses biológicas, é bastante factível. Os resultados preliminares mostram que essa técnica é segura e efetiva, né? O planejamento minucioso pré-procedimento é crítico para o sucesso da intervenção. Acho que o Fabinho enfatizou isso muito com os senhores.
Os maiores gradientes residuais são mais comuns nos procedimentos valve-em-valve, e por isso nós temos que ser mais agressivos com aquilo que a gente já discutiu sobre a pró-dilatação e, eventualmente, produzir a fratura da prótese. E não resta dúvida que os estudos randomizados irão, com 2As, confirmar as vantagens desse procedimento quando comparados à reoperação. Agradeço muitíssimo a atenção, espero não tê-los cansados com muitos slides. Excelente, Alexandre. Claro e mostrando com todos os dados que nós temos que essa nova técnica muito provavelmente veio para ficar e vai se expandir, se Deus quiser, em muito pouco tempo. Perguntas, por favor, eu gostaria de me redimir, quer dizer, porque o Chico disse que eu não teria apresentado o Henrique Ribeiro. Eu apresentei, sim, ele que não ouviu, mas não sei se o Henrique está aí, se ele quiser fazer algum comentário. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Tudo bem, Raul? Obrigado aí Tudo pelo convite e parabéns mais uma vez. Eu já falei isso pessoalmente para vocês, mas essa iniciativa aí do BSS, acho que todas essas iniciativas são muito importantes para o desenvolvimento da doença estrutural, né? Eu acho que foi muito bem comentado, né, pelo Fábio, doutor Alexandre, não só da parte técnica, como em relação à questão dos dados na literatura, né? Sem dúvida nenhuma, a gente não tem dúvida do benefício e do papel que cada vez mais esse procedimento vai ter na nossa rotina, né? Uma questão que eu coloco, eu queria duas, não sei se o Fábio está online aí ainda, mas eu queria fazer dois comentários, um técnico para o Fábio e outro do ponto de vista clínico para o Alexandre. Em relação ao Fábio, a gente, enfim, fez diversos casos em conjunto, a gente tem bastante experiência. Recentemente eu tive um caso, habitualmente a gente colocava 2 guias, né, 2 safaris dentro do ventrículo, por questão de custo, às vezes logística, etc. Em alguns casos a gente coloca um safari no ventrículo esquerdo e coloca um segundo guia na stiff na veia pulmonar superior esquerda. Dilata o septo, balão 10, eventualmente 12, alguns têm usado 8, enfim. E recentemente eu tive um caso que mesmo balonando o septo agressivamente, não teve jeito de eu conseguir cruzar e descer a válvula para dentro da prótese cirúrgica, né, e fazer o valve-em-valve. Eu só consegui depois de balonar com 12 e colocar 2 safaris dentro do ventrículo. Eu achei que realmente os 2 safaris fizeram a diferença. Então, do ponto de vista técnico, eu queria perguntar para o Fábio se ele acha que, na experiência dele, ele usa de rotina colocar 2 safaris quando não tem questão de custo ou logística envolvida, se ele acha que isso ajuda bastante no procedimento, o que ele pensa sobre isso. E Alexandre, eu acho que uma questão que ficou muito clara, né, recentemente no aórtico, que anticoagular de rotina pós-TAV não tem indicação, né, o Galileu mostrou isso, e mesmo olhando com a Pixaban, agora o Envisage, quer dizer, mais é menos, né, no aórtico, mas no INCOR nós temos quase 100 casos, né, de valve-em-valve mitral, para 98, 99 casos, praticamente 100 casos. E recentemente, né, o Ronei da Válvula até está tentando publicar isso, a gente teve alguns casos de trombose de prótese, né, que no aórtico a gente vê tal, mas em 100 casos, por exemplo, a gente deve ter visto uns 6 ou 7 casos, mais casos com a Inovare da Braille, né, por razões do estudo lá no INCOR, mas é uma coisa que me preocupou um pouco. E a gente sabe que muitos desses mitrais eles já têm indicação de anticoagulação por FA e etc. Mas naqueles que não têm, eu me questiono, né, apesar do risco elevado de sangramento e etc., e não ter mostrado benefício no aórtico, eu me questiono, e queria perguntar isso para o Alexandre, se ele não acha que talvez valha a pena, de maneira rotineira, anticoagular esses
pacientes pós-válvula em válvula mitral. Bom, eu posso começar, Henrique, com a resposta a respeito dos 2 fios guias, né? E essa é um aprendizado que eu tive depois dos primeiros casos, 6 anos atrás, com dificuldade de cruzar o septo. No começo desse procedimento, 2015, utilizava balão de 16 milímetros, depois passamos para 14, para 12, para 10. Atualmente, a maioria dos casos tem usado balão de 8 milímetros para dilatar o septo. Mas aí sempre dá um medo de, puxa, e se não passar a prótese pelo septo interatrial, você fica sem recurso. Sua única alternativa, se for uma SAPIEN, é retirar a prótese e começar tudo de novo, dilatar o septo outra vez e colocar outra prótese, né? Então, uma medida que faz com que a gente tenha muita tranquilidade no procedimento é a estratégia, vamos dizer assim, menos econômica, que é colocar 2 safares dentro do ventrículo esquerdo, de tal forma que um safari você utiliza para subir a prótese. Caso você tenha dificuldade de cruzar o septo, você pode colocar um balão em paralelo, dilatar, e quando o balão estiver desinsuflando, você avança a prótese até com relativa facilidade. E tem uma variante dessa técnica, mais econômica, que é simplesmente deixar um fio, ao invés de outro safari dentro do ventrículo esquerdo, você deixar um fio na veia pulmonar superior esquerda ali, como eventualmente usar como resgate para a mesma técnica, né, dilatar em paralelo. Então, eu acho fundamental que a gente utilize essa técnica de segurança para que a gente não precise retirar uma prótese, jogar fora e depois utilizar outra. Muito bem, eu acho que só uma brincadeirinha aí, essa questão dos 2 safaris vai depender muito da Rita do suprimento lá do INCOR, viu, Henrique? Então, se você quiser levar um bombom para ela discutir esse assunto, fica à vontade, amanhã de manhã. Bom, agora falando sério, o pessoal do INCOR entende o que eu estou falando. Essa questão da anticoagulação, Henrique, realmente, intuitivamente, eu concordo com você, sabe? Eu acho que na posição mitral, uma vez que já existe uma prótese cirúrgica, uma prótese dentro da prótese cirúrgica, o fluxo atrial a gente sabe que não é o mesmo do ventrículo. Eu não me lembro, mas acho que formalmente o PARTNER 3 não teve uma indicação, mesmo porque não tem uma recomendação formal de nenhuma diretriz quanto à antiagregação, anticoagulação desses pacientes. Ainda é cedo, né, para a gente recomendar formalmente. Na mitral, como você diz, a maioria desses pacientes, um bom percentual tem FA, então isso não é uma discussão, né? A gente anticoagula. Agora, em pacientes mais jovens com baixo risco de sangramento, se ficou um gradiente aí meio borderline numa prótese não muito grande, eu intuitivamente anticoagularia. Mas eu não me lembro. Você lembra, Fabinho, qual que era a indicação do P3? Eu acho que era critério nosso, né? Não, é anticoagulação, a não ser que exista uma contraindicação formal. Obviamente, para pacientes com fibrilação atrial, e mesmo para pacientes em ritmo sinusal, recomendação é de anticoagulante oral, preferencialmente com varfarina, era a recomendação no PARTNER. E é o que a gente tem feito, né? Na maioria dos pacientes, eu opto por isso também. A não ser mesmo que aqueles muito idosos que tenham mais contraindicação de anticoagulação por risco de sangramento. Eu acredito que a trombose ou algum tipo de depósito de fibrina em posição mitral vai ser muito pior do que para a aorta. Bom, nós temos uma pergunta no Q&A que é para ambos os colegas, assim, como é feita a escolha do tamanho da prótese a ser implantada? Essa é uma pergunta da plateia. Bom, a prótese é escolhida tomando por base o tamanho da prótese cirúrgica. A gente utiliza o diâmetro interno da prótese cirúrgica, e esse diâmetro interno da prótese cirúrgica ele é medido, ele tem 2 formas. A medida da tomografia do diâmetro interno do anel metálico, então a gente utiliza isso como referência, ou a gente pode utilizar o que se chama de True ID, que é uma medida feita com uma prótese cirúrgica nova,
se faz a insuflação de um balão dentro dessa prótese cirúrgica nova, e aí, com um caliper, se faz a medida do tamanho desse balão. Então, tomando por base esse diâmetro interno da prótese cirúrgica, a gente utiliza uma prótese transcatéter, utilizando basicamente aquele mesmo sizing chart de um implante em válvula órtica. Só que, para mitral, a gente é um pouco mais liberal em oferecer um pouco mais de oversizing para que a gente tenha aquele formato que eu mostrei, cônico, da parte ventricular da prótese para evitar a embolização. Perfeito. Podemos seguir, então? Vamos. Então, dando sequência a esse webinar, nós vamos chamar uma pessoa que quase ninguém conhece, então eu vou ter que apresentar, que é o Ayrton Arruda, que é o nosso colega diretor do BSS também. O Ayrton, ele é intervencionista. Que está bom para caramba. Amigo de todos, o que está bom para caramba. Eu acho isso a melhor coisa de todas. Mas o Ayrton é intervencionista da Rede Meridional, doutor em cardiologia, fellow da SCAI e APCI. Ayrton, toca daí, vamos embora. Então, primeiro, fico super honrado por estar com tanta gente boa aqui conosco nesse webinar em especial, e aí eu vou fazer um paralelo, é muito rápido, mas não tem como não fazer. Como eu sou um eterno estudante de guitarra, tento, quase nunca aprendo. A gente tem os ídolos, né? Os ídolos, o George Harrison, e aí vai Eric Clapton, e um monte, Carlos Santana, Keith Richards, e a gente acaba tendo ídolos também, ou pessoas que a gente admira muito na cardiologia intervencionista, né? Quando a gente vai tocar o Eric Clapton, alguma coisa, a gente nunca consegue tocar igual. Mesma coisa quando a gente vai falar depois do Alexandre, do Fabinho, dos comentários do Henrique. Praticamente tudo que está aqui no caso já foi falado. Então, seria uma técnica de repetição, de tips and tricks, para que a gente consolide o aprendizado, porque esses meus amigos fizeram tão bem que não tem muita coisa de diferente dentro dessa ilustração desse caso. Esse é um caso que o Fabinho fez aqui conosco, nós fizemos juntos aqui, o valve-in-valve em prótese não radiopaca, um paciente de 74 anos, dentro daquela faixa etária já admissível que o Alexandre coloca, que é mais permissível, de 65 anos, acima disso, com clara insuficiência cardíaca em classe funcional 3, já com um pouquinho de edema de membros inferiores, e o relato que nós tínhamos era uma troca valvar por uma bioprótese número 33 em 2014. Na ocasião, ele fez uma ablação de FA, uma ligação dos apêndices direito e esquerdo, e depois uma mamária para DA. Bastante comorbidade, diabético, hipertenso, obeso, com doença vascular periférica, que os índices de glicemia bastante elevados, de difícil controle, já com função renal tocada, um clearance de 53, BNP elevado, bastante medicação para insuficiência cardíaca, otimizado, inclusive com essas novas glipitinas que se associam ao aumento da redução de mortalidade por doença cardíaca por ICC, e com scores de mortalidade bastante elevados, Euroscore de 18, um STS honesto, viu, Fabinho, de 8,2. Então, era um paciente que, apesar da idade, tinha um risco elevado, né? O ecocardiograma de base dele mostrava uma fração de ejeção conservada, com aumento do átrio esquerdo. Já existia um gradiente transmitral, mas a principal coisa encontrada era um desabamento de um dos folhetos da prótese, com a má coaptação e uma regurgitação mitral bem excêntrica. Esse fluxo era dirigido para essa região do septo, que vocês veem no 2D. Claramente, é como se tivesse um folheto roto, seria a melhor descrição, acho que deve ter a cardiografista, permitindo um jato excêntrico e grande aí para o átrio esquerdo. Clara disfunção da válvula mitral, né? Nós prosseguimos com a investigação, checamos, e uma das nossas tristezas, ele foi posto uma mamária DA nele naquela época, e a gente não encontrou nem grandes obstruções, a mamária estava fechada,
E aqui o nosso dilema, quando a gente vê na ventriculografia, eu aproveitei a ventriculografia do procedimento para mostrar para os senhores que era um anel mitral, uma prótese biológica, não radiopaca, não dá para ver absolutamente nada dela, o que torna o procedimento um pouco mais desafiador, já que ele tem que ser praticamente todo guiado pelo eco, né? Como o Fábio mostrou e o Alexandre, foi feitas as medidas pela tomografia, as que mais interessam são os diâmetros internos, diâmetro médio de 28,5, uma área de 5,5, o diâmetro externo é maior, obviamente, e aqui o aspecto da reconstrução da tomografia, que vocês podem fazer isso no Horus, Osirix, e medir o diâmetro do stent, como o Fábio falou, e a partir daí escolher dado pelo diâmetro, tanto usando aquele flowchart que existe no VIV mitral, nos aplicativos de celular, mas também isso aqui está disponibilizado para os senhores pela própria Edwards também, onde qual seria, de acordo com o diâmetro interno, a válvula a ser usada. Como a gente achou por volta de 28, usamos um S3, e tentamos pensar, e pensamos em usar 3 ou 4 ml, que daria uma área valvar final, se não tivesse resistência, de 742, mas obviamente se tem resistência, e o que você ganha com isso é tentar aumentar o diâmetro interno o máximo possível e tornar aquele aspecto cônico que foi mostrado pelo Fabinho. No planejamento do paciente, foi realizada uma simulação com a Sapiens 29, 30% atrializada, até exagerando um pouco em relação ao que o Fábio colocou, ele tem usado 15%, e a área estimada dessa anel, eu vi aqui, foi de 4 centímetros quadrados. Aqui é uma contribuição da Ariane, uma cardiologista que faz nossas tomografias, e isso aqui a gente fez tanto nesse modelo em 3D gráfico, como nós também imprimimos essa prótese, e os resultados são bastante interessantes. Você faz esses cortes, simula o implante da prótese, e após simular o implante da prótese, faz cortes, vê qual é a nova via de saída, e é possível calcular essa área da via de saída, e assim tem uma ideia se existe um risco maior ou menor de obstrução, né? Aqui a área essa via de saída calculada foi de 4,1, chama a atenção desse dado que já foi mostrado pelo Fabinho. As áreas menores que 1,7 são fortes preditores de oclusão nessa anel LVOT. Fomos para a punção transeptal, extensamente mostrada pelo Fábio, e aqui fica essa dica para os senhores, de onde na fossa oval puncionar para cada procedimento, e é muito coincidente de apêndice atrial esquerdo e desse de implante da válvula mitral percutânea pelo posterior inferior. Sempre tente o posterior, pelo menos o posterior, fuja da aorta, você consegue isso no eixo curto, com 35 a 50, e no bicaval você também vê cava superior, cava inferior, se aproxime da cava inferior, fuja da aorta, e você vai ter uma punção boa. Outra dica, onde tiver essa luzinha, uma dica, a BRK1, é uma dica do Fábio, uma agulha que já vem moldada, é melhor do que você pegar a BRK e dobrar, que é isso que a gente costuma fazer. Evite a punção anterior e superior para não tornar o procedimento muito trabalhoso. Aqui só uma ilustração da punção transeptal, agulha atravessando, e visto também no 3D, como o Fabinho chamou a atenção, isso é um método extremamente útil. Depois disso, se passa a bainha Gilles, põe o pigtail, busca-se posicionar 2 safaris, aqui a gente não teve problema de economia, dilatamos com balão 8, já que tinha um guia safari de backup, caso a válvula não passasse. O eco vê muito bem a posição também do safari, como os senhores podem olhar aqui. Então, o eco ajuda em praticamente tudo. Então, mantivemos os 2 guias safaris até atravessar o septo, e só a partir daí, com segurança que o septo estava cruzado, o segundo guia safari foi puxado. E como nós não tínhamos nenhuma chance de visualizar, não tinha anel mitral visível, tudo foi baseado no eco. Existem tips and tricks quando você tem dúvida do eco, passar guia na coronária, etc. Eu deixo para os debatedores falarem, mas
a imagem do eco, tanto no 3D quanto no 2D, nos deixou bastante seguros da escolha da posição ou da prótese, uma pequena porção atrial e uma boa porção ventricular. E aqui, todo o procedimento normalmente é feito sob rapid pacing. O paciente tem hipotensão tradicional, é transitória. Por mais que a gente tente tirar o paralaxe, isso nem sempre é possível. Veja que aqui ficou com um paralaxe gigante. Esse movimento de rapid pacing e de liberação também é monitorado pelo eco transesofágico. E, no final, ficamos extremamente satisfeitos com o funcionamento da prótese, com o posicionamento da prótese, com a ausência de leak, com um gradiente médio de 3 milímetros e, como a gente vai mostrar depois, sem comprometimento da via de saída do ventrículo esquerdo. Outro dado interessante, foi avaliado a CIA no final, para ver o tamanho. O shunt era esquerda-direita. Lembro para os senhores que raramente é necessário, deixa até para o Pedro mostrar depois, na casuística desse registro nacional, quantos casos foram necessários fechar a CIA. É necessário que se tenha defeitos amplos, com TPQS maior que 2, em geral isso pode ser feito depois, ou um importante shunt da direita para a esquerda, que pode levar a dessaturação, ou um paciente que tem um HP importante, com insuficiência do ventrículo direito, isso é colocado, depois eu discuto com o Chamier e Raul, se houver tempo, se isso realmente seria uma indicação significativa. Então, como foi dito, sem PVL, sem gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo, gradiente médio de 3, teve alta em 48 horas, fizemos o follow-up com 30 dias com tomo, área valvar de 1.8, teve uma importante melhora de classe funcional, e aqui é algo que talvez não recomendado, mas o clínico dele preferiu deixá-lo com NOAC, não com varfarina. Como eu acredito que tanto varfarina como NOAC são fases de aprendizado, eu não acho que é motivo para tanta preocupação. A preocupação seria mantê-lo talvez com DAPT e não com NOAC. Bem, e aí eu encerro, passo para os senhores, agradeço e vamos dar continuidade. Excelente caso, Ayrton. Liso, muito bem apresentado, como sempre. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas, os comentários do Pedro e do Henrique para depois do segundo caso, se tu tiver de acordo. Então, agora eu chamaria meu parceiro de tanto tempo, doutor Rogério Sarmento Leite, que é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenador associado do Núcleo de Cardiopatias Estruturais do Moinhos de Vento, médico do setor do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Instituto de Cardiologia. O Rogério vai mostrar uma válvula em válvula mitral com prótese radiopaca. Rogério. Bom dia, boa tarde, já quase noite, Raul, meus amigos Chamier, Ayrton, Fábio, Henrique, Abzaide, Pedro e todos os outros que estão na audiência. Para mim é um enorme prazer e uma honra dividir esse espaço e poder também aprender e tentar colaborar um pouco com a nossa experiência, que ainda é pequena, perto da potencialidade dessa técnica, nessa questão do manejo dessas patologias estruturais que cada vez mais afloram na nossa realidade assistencial. Como o Ayrton bem disse, a gente acaba muitas vezes aprendendo por repetição e por insistência, né? Então, acho que o passo a passo da técnica dos casos, que eu também, uma das pessoas que tem me ensinado muito isso, sempre desde o início, foi o Fabinho, a gente acaba repetindo. O que muda aqui é que a gente vai mostrar um caso, que talvez o diferencial entre aquilo que o Ayrton acabou de mostrar é que seja uma prótese um pouquinho mais visível, um pouquinho mais fácil de nós tratarmos. Eu vou, então, compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente vai passar, então, para o caso. Bom, esse é um senhor bastante... Caso bem, assim, que tem uma particularidade. Esse caso eu fiquei sabendo porque eu estava um dia fazendo um round com meus alunos do terceiro ano da Faculdade de Medicina
e que estavam escutando, fazendo aula de ausculta cardíaca. Eu cheguei à unidade da internação do hospital do SUS ali e perguntei para os residentes, onde é que tem algum paciente interessante para a gente escutar um sopro, alguma coisa que eu quero mostrar para os meus alunos. Daí um dos residentes, não, tem ali o paciente do leito tal, que tem uma insuficiência mitral por degeneração de uma bioplástice, que está indo para a cirurgia amanhã. Mas, olha, eu acho que esse paciente não vai sair da cirurgia, porque ele é muito ruim. Eu falei, mas por que ele vai para a cirurgia, então? Não, porque ele é SUS. Daí, depois, eu fui ver esse senhor e houve toda uma mobilização do hospital e da própria família que conseguiram viabilizar, então, que esse paciente não fosse para a cirurgia e fosse para o valve transcatéter. Então, é um senhor ex-tabagista que, em 2010, ou seja, 11 anos atrás, tinha colocado uma prótese porcina, muito provavelmente uma Biocor ou uma Braille. Nós não tínhamos esse laudo cirúrgico, ele demorou para vir, e depois, pelas medidas, se estimou que era uma prótese de tamanho 31, porque foi feito em outra instituição. Ele também havia sido revascularizado no mesmo procedimento, colocado uma mamária, a parteira descendente anterior esquerda, era, como a maioria dos pacientes, fibrilado, né, tinha fibrilação arterial crônica, vinha já com uma perda importante de função renal por um comportamento misto, ainda não dialítico, mas tanto por uma questão já de um baixo débito, como também por uma hiperplasia benigna de próstata, mas muito grande. Tanto é que, quando eu fui ver, ele estava sondado, sem que ele não conseguia urinar. E então ele internou em julho desse ano no Instituto de Cardiologia com uma insuficiência cardíaca esquerda de etiologia valvar bastante descompensada. Vinha com essa piora progressiva da função renal. Depois de muito tentar equilibrar, assim, conseguimos manter a hemoglobina dele em torno de 10 e a creatina próxima de 2. O raio-x, apesar de... E tinha-se muita dificuldade em manejar diurético desse paciente em função dessa perda da função renal, e o que nós não queríamos é que ele evoluísse para o quadro dialítico. O STS dele, na pontuação geral, chegava a 10%, o score logístico 2 de 17%, uma mórbida mortalidade de 65%. Então, realmente, quando eu vi esse paciente à véspera de uma cirurgia cardíaca, eu falei, não, para tudo, que a gente não pode, seria uma sentença, na minha opinião, por melhor que sejam os resultados cirúrgicos de qualquer instituição, seria praticamente sentenciar esse paciente por uma morte. Não digo que uma cadeira elétrica, mas a gente sabe que esse perfil de pacientes indo para um procedimento cirúrgico, ele vai muito mal. E essa acho que é uma realidade que a gente tem enfrentado e até de tentar mudar, tirar um pouco as pessoas, digo, dessa zona de conforto, porque existe quase um tratamento meio que reflexo, disfunção de prótese igual a cirurgia, disfunção de prótese igual a cirurgia. E muitas vezes a gente não quer tentar enfrentar o sistema para tentar mudar a evolução natural disso. E muitas vezes a gente consegue, com esforço coletivo, fazer com que esses pacientes, então, através de ensaios clínicos, estudos, como foi colocado, de doação por uso compassivo de empresa, ou até por demandas judiciais ou brigas administrativas, que as próprias famílias conseguem mudar a evolução natural desses doentes. Esse é o eco de screening, né? Vejam que é um paciente com uma prótese biológica degenerada, já com ruptura das suas lacinas de versão sistólica para o lado esquerdo, e que com um ERO de 67, ou seja, mostrando que tinha uma insuficiência mitral muito grande, já determinando, inclusive, uma hipertensão pulmonar nesse paciente com PSAP de 74. Ou seja, é um paciente que, inexoravelmente, não sairia do hospital se nada fosse feito. E talvez, se fosse proposto cirurgia para ele, também não tivesse um bom desfecho. Foi feita uma coronariografia pré-procedimento, que mostrava aquela lesão que havia sido tratada já na DA através de um implante mamária que se encontrava pérvio, e as outras artérias não tinham nenhum tipo de lesão. Então, vejam aqui o ecocardiograma mostrando a prótese completamente, a cirurgia completamente solta, com importante, quase que bem significativa, regurgitação mitral.
Esse paciente, então, como foi muito bem já apontado pelo Fábio, depois reforçado pelo Alexandre, e também mostrado pelo Ayrton, assim, acho é imprescindível, e a gente sabe que, a despeito da limitação da função renal, que a tomografia é fundamental, então, para que a gente confirme esse diâmetro interno dessas próteses, para que elas possam, então, a gente fazer a seleção do dispositivo protético dentro daquelas técnicas que foram muito bem recomendadas, de tornar ele mais ventricular, com máximo de oversize, um aspecto daquela saia aberta para dentro do ventrículo esquerdo. E a gente tem hoje, isso aqui é o único slide que eu tenho assim, que não é relativo ao caso, mas vários referenciais. Quando o Ayrton me pediu para mostrar uma prótese que seja radiopaca, a gente tem várias no mercado, né? No Brasil, a maior parte delas, especialmente no universo SUS, são próteses da Biocor ou da Braille, onde elas têm um anel e que a intenção é que a gente posicione, então, essa marcação, a prótese em torno de 70% a 80% abaixo dessa marca, o que significa ela em torno de 5 milímetros abaixo disso, e fica, não digo que seja fácil, mas nos dá um referencial muito mais tranquilo do que esse caso que o Ayrton teve que enfrentar. A angiotomografia ela é mandatória para esse tipo de procedimento. A gente, idealmente, tem que usar softwares dedicados para poder fazer essas medidas. E aqui, o cálculo da nova via de saída mostrou uma área bem assim, tolerável e que nos dava uma margem de segurança muito grande, que era uma área de uma NeoLVOT de 470 milímetros. Esse caso, o Raul também participou. Fizemos exatamente o que nós aprendemos com o Fabinho e foi muito bem exposto de deixar, após fazer todo o cruzamento do septo, aquela função tão bem explicada, mais inferior e mais posterior, posicionar um fio guia dentro do ventrículo esquerdo através do curso da bainha Agilis. Fizemos também essa proteção, essa garantia de um reacesso ao septo para poder usar um balão de menor calibre, através isso é uma dica que o Fábio nos ensinou, que realmente isso vale a pena, tem um baixo custo, nós botamos não um guia Safari, mas sim um guia de amplas na veia pulmonar esquerda, que nos deu uma grande tranquilidade. Aqui a gente vê a dilatação do septo com um balão de 10 milímetros de largura. Então, obviamente, a gente tem que atentar para a montagem da válvula, né? Que ela tem que ser ao contrário do que a gente está acostumado a fazer a TAV. Claro que o crimper da companhia já está treinado para isso, mas a gente sempre tem que checar isso, porque é uma posição inversa àquela que habitualmente a gente usa nas TAVs. Subimos, então, com a prótese. Aqui não teve nenhuma dificuldade. Só para reforçar, eu acho que aquela colocação que o Henrique fez, de eventualmente ter alguma dificuldade de cruzar, eu acho que esse Budwire ajuda bastante, mas em situações extremas a gente pode também lançar mão de colocar uma bainha da Gore, né, a Dry Seal, que também permite um acesso mais facilitado e o suporte protegido para dentro da cavidade ventricular esquerda, que não foi o caso aqui, mas talvez uma medida extrema de segurança que a gente possa ter, embora agregue custo, na nossa prateleira para tentar abordar aqueles septos mais complexos de serem cruzados. Então, aqui o posicionamento, a gente tem que procurar uma posição, nesse slide de diapositivo da direita, procurar uma posição onde a gente tenha a menor parallaxe, ou seja, a parte mais reta possível do anel valvar. Aqui a gente vê nitidamente o anel valvar dessa prótese mitral degenerada, que nos dá uma boa segurança e uma boa localização geográfica dentro da cavidade ventricular para poder posicionar, então, ela mais ventricular possível. Então, com Rapid Pacing, a gente faz essa dilatação e vai procurando botar um pouquinho de tensão para evitar que essa prótese se desloque, ou seja, manter ela mais ventricular possível. E aqui nós vemos como foi bem explanado e bem assim, enfatizado por todos aquele aspecto
de abertura, onde ela fica mais aberta na sua parte inferior, mostrando, então, isso que é um preditor de uma boa evolução e de manutenção desse resultado no médio e no longo prazo. Aqui, após o implante, a gente até discutiu na hora, fazemos uma ventriculografia ou não fazemos uma ventriculografia, lembrando que esse paciente tinha uma disfunção renal. Esse procedimento aqui nós fizemos porque eu queria documentar esse caso e achei que valeria a pena correr o risco de utilizar 20 a 30 ml de contraste. Mas é importante que se diga que esse é um procedimento que a gente consegue fazer sem uma gota de contraste, se a gente assim achar necessário. E muitas vezes será necessário e talvez seja a realidade, uma vez que a gente começa a ter isso mais incorporado no dia a dia da nossa prática assistencial. E vejam aqui o resultado final do Eco 3D, mostrando uma prótese funcionando muito bem na sua posição ideal, e o Doppler, a cor, mostrando ali que praticamente assim, um fluxo laminar, sem nenhum grau de insuficiência mais residual. Esse procedimento, eu volto a dizer isso, que a gente tirou esse paciente de uma cirurgia cardíaca, ele foi feito numa sexta-feira, no final do dia, a gente terminou ele às 8 horas da noite, e na manhã seguinte, esse paciente, vejam aqui, às 8 horas, ele estava de alta da unidade de tratamento intensivo, em perfeito estado geral, com débito urinário já melhor, e assim, os parâmetros hemodinâmicos, a perfusão periférica, o aspecto físico, aquilo que a gente brinca, né? O jeitão do paciente já era de um paciente muito melhor clinicamente. Isso foi no dia 25 de setembro, ou seja, pouco mais de, em torno de 2 meses atrás. Hoje eu chamei esse paciente, pedi que a minha residente chamasse esse paciente para fazer um eco em primeira mão para mostrar para vocês, a gente tem um acompanhamento dele. E vejam aqui no exame de hoje, que a gente observa uma prótese muito bem posicionada, normofuncionante, sem nenhum tipo de regurgitação, com gradiente médio em torno de 7, e o paciente que estava em classe 4 antes, hoje totalmente em classe 1, veio caminhando para o hospital, já com doses reduzidas de furosemida, metoprolol, inibidor da ECA e usando a pixabana. Então, eu acho que, claro, a gente tende a mostrar os casos que dão certo, mas a tendência é que essa seja, talvez, a estratégia preferencial nesse grupo de pacientes, e é o que já demonstram as diretrizes, né? Então, essa é a última diretriz da Sociedade Europeia, mais recente, que nós temos publicado na literatura das grandes sociedades, que já incorpora e já aceita e já recomenda um grau de evidência, um nível de recomendação mais forte, a abordagem transcatéter baseada na discussão colegiada desses pacientes considerados de alto risco ou até inoperáveis, mas eu tenho certeza de que isso vai seguir o mesmo caminho da TAV para a posição aórtica, que vai ser expandida e flexibilidade das indicações e fazendo com que cada vez mais os pacientes queiram fugir das mesas cirúrgicas e se tornarem assim candidatos a procedimentos cada vez menos invasivos e com altíssimas taxas de sucesso, como a gente tem observado, graças a uma evolução fantástica da tecnologia e também a essa conjunção de fatores, sobretudo esse agrupamento de colegas, como a gente está fazendo agora, de discutir casos, trocar experiências e usar também assim o expertise daqueles que têm grande vivência no assunto, como é o caso do Fabinho, que tem me ajudado bastante quando eu tenho algum tipo de dúvida, me socorro não só dele, mas de todos os colegas que estão aqui. Então, muito obrigado pela atenção, mais uma vez, cumprimentos por essa sessão de hoje, tantas as outras que eu já pude participar na qualidade de espectador, que é sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou pedir que o Pedro e o Henrique falem rapidamente, bem sumariamente, porque nós estamos já com o tempo
praticamente esgotado. Então, comenta esses 2 casos que foram apresentados aí, por favor. Ok? Se quiserem fazer pergunta para os apresentadores, por favor, o façam. Iniciando aqui, então, com os comentários. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Ayrton e o Rogério pela belíssima apresentação. Os casos são realmente muito bonitos. Esse procedimento é um procedimento muito interessante e o passo a passo foi explorado muito didaticamente. Acho que deu para colocar aqui bem claro o que foi dito nas outras apresentações. Eu queria colocar um pouco sobre a apresentação do Ayrton, que ele trouxe um caso no preparo do caso, no planejamento. Ele trouxe a tomografia, a impressão em 3D e mostrou certinho como a gente encontra ali a nova via de saída do VE. Esse acho que é a principal complicação, o principal ponto do planejamento, que tem muito trabalho já publicado em relação a isso, e que a gente vê que a gente tem um conhecimento já muito avançado, mas que tem muito para progredir, avaliando em relação que hoje em dia a gente pega uma fase inicial do ciclo, em torno de 40% na sístole, mas a gente vê que alguns trabalhos, quando começam a avaliar isso, tentam utilizar isso em 4D, utilizando o tempo também, e vendo quanto que do volume do ventrículo é ejetado no começo da sístole, no meio e no final da sístole. Então, essa predição de obstrução da via de saída tem um caráter que pode ser dinâmico, e eu acho que um próximo passo para a gente entender isso é a avaliação com impressão 3D, e tem alguns softwares que fazem isso, mas eu queria saber depois se ele puder me comentar conosco, compartilhar conosco qual software foi utilizado. Mas realmente foi muito bonita a apresentação. E a outra coisa é em relação ao implante sem marca radiopaca, né? E a gente levou, junto com o Dr. Fábio e os centros que realizaram os procedimentos, os primeiros 4 casos realizados aqui na nossa série sem marca radiopaca, a gente levou isso para o TCT, eu apresentei lá, e quando eu fiz uma revisão da literatura, a gente vê muito pouco publicação fora do país com prótese sem marca radiopaca. Parece que é uma característica mais nossa do que de outros países. E eu estava revisando aqui nos dados que a gente tem na nossa série, em torno de 60 e poucos casos, tem em torno de 15% de pacientes que foram realizados sem marca radiopaca, e dá realmente uma angústia. Você vê na liberação, você não tem, a prótese você não tem como deixar lá alinhado, então é uma coisa que é totalmente guiado pelo eco. Tem algumas manhas aí para se guiar, geralmente faz uma ventriculografia, algum cálcio, que a gente consiga marcar que é ali a prótese mitral ajustado com a ventriculografia. Algumas vezes colocar uma corda na circunflexa, como o Raul comentou, pela proximidade, a relação da circunflexa com o anel valvar mitral. E, curiosamente, eu trago aqui que nenhum desses 9 casos, houve embolização da prótese, né? Então, isso é algo que é muito favorável. E acho que, sem querer estender muito, mas acho que seria interessante comentar também sobre os tipos das próteses que são sem marca radiopaca. Algumas delas desenvolvidas aqui mesmo no país. Uma delas é a cardioprótese, que a gente sabe que a que tem na nossa série é sem marca radiopaca, mas tem outras que já depois de um outro período ela era fabricada com marca radiopaca, e a grande maioria delas são próteses que a gente não sabe qual que era a marca, não tinha isso no relato cirúrgico. Acho que é isso que eu tinha para comentar. Então, Pedro, aqui a gente tem um serviço de tomografia com a Ariane, que é cardiologista. Eu peço para ela fazer quase todos esses casos, e que ela investiu nisso, comprou software para isso, faz também essa impressão em 3D. E a gente chegou, inclusive, eu pedi para esse caso uma prótese 29 da Edwards. Eles me mandaram a prótese. Ela conseguiu não só usar o simulador, mas ela pegou o dispositivo S329, colocou na prótese e simulou em diferentes alturas no modelo que ela fez. Então, nós tentamos tornar o mais próximo do real possível o procedimento. Então, acho que isso ajudou bastante.
E eu acho que para essas próteses não radiopacas, eu acho que a grande expertise está no ecocardiografista. Se você precisa pegar alguém experiente, dessa vez veio um proctor de eco, que a Edwards também paga, é um ecocardiografista que trabalha com vocês aí no INCOR, e que, junto com o nosso ecocardiografista, teve imagens espetaculares, e acho que isso que deu tranquilidade. Em nenhum momento sentimos falta de colocar fio guia na circunflexa ou usar outro artefato. Tentamos no início fazer ventriculografia em 2 projeções, e só vamos acabar torrando o rim e a gente não vai achar nada que seja útil. Então ficou tudo guiado por eco. Mas essa é a dica. Depois eu deixo para vocês offline o contato da Ariane. Ela faz essas próteses para o Brasil todo hoje em dia e faz modelos para apêndice atrial. Ariane, depois você me dá um presente aí de Natal, hein? Faz para apêndice atrial, para valve em valve, e ela tem a coarctação da aorta, e a gente faz esses modelos com muita frequência antes dos nossos procedimentos aqui, né? Henrique, fala aí. Eu queria só complementar, parabenizar, né, pelos casos, acho que foram bem ilustrativos. A gente está tentando, numa série aí inicial, colocar, mesmo naqueles pacientes que têm o anel radiopaco, colocar a guia na circunflexa para de repente se traduzir isso numa referência mais fidedigna, né? Ver se tem alguma variabilidade ou não, enfim, e ver até que ponto isso pode ser utilizado para guiar o procedimento, né? Um outro detalhe que eu ia comentar, frequentemente a gente fica em dúvida, são assim diâmetros meio borderlines, e a gente fica em dúvida em qual prótese utilizar, geralmente entre 26 ou 29. E tem alguns aspectos práticos que a gente utiliza. Então, naqueles pacientes que não têm anel, o único caso que eu vi da nossa experiência lá, que foi com a Braille de embolização, foi um paciente que não tinha anel. Então, habitualmente, nesses pacientes que não têm anel radiopaco, a gente sobredimensiona a prótese e frequentemente coloca 2, 3 cc's a mais. Por outro lado, você tem situações, por exemplo, principalmente quando você tem estenose e a válvula, aqueles folhetos muito espessados, né, e você está naquela dúvida, você pode subdimensionar e colocar alguns cc's a mais no balão. Então, assim, são questões que, do ponto de vista prático, às vezes a gente se depara, né, no dia a dia, né, que obviamente aí você tem 2 casos, né, deu certo, tal, blá, 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 mas às vezes na prática você fica em dúvida, e o próprio Ayrton colocou isso, né, fez a impressão 3D, eu acho que isso é uma coisa até mais sofisticada, né, que tem sido recomendada principalmente para apêndice atrial, mas que muitas vezes não é disponível na prática, né, mas às vezes você usa essas questões, né, não ter anel, sem insuficiência, por exemplo, sempre usa uma prótese maior. Quando a estenose, muito espessado, muito cálcio, você pode subdimensionar. São assim dicas que na prática acabaram assim me ajudando a escolher no tamanho do dispositivo. Parabenizar aí, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo evento. Gente, olha, isso aqui está tão bom que eu gostaria de ficar até amanhã de manhã discutindo. Foi excelente. As apresentações foram fabulosas, os casos muito interessantes. Eu queria agradecer demais aos apresentadores, ao Fabinho, ao Alexandre, ao Pedro, ao Henrique, ao Rogério. O Ayrton não vou agradecer não, porque eu não preciso. Aí, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a presença de todos, quem assistiu. E isso é uma ameaça, eu juro que a gente ainda vai voltar com outro webinar qualquer hora dessas aí. Raul, um abraço. Um abraço. Eu agradeço a presença de vocês. Muito satisfeito que eu estou com o meu parceiro no Rogério também hoje conosco discutindo esses casos. E eu agradeço de novo a presença e faço minhas as ameaças do Chico. Nós vamos voltar. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau.